Vamos falar um bocadinho sobre a diabetes. Hoje em dia, a diabetes, que é um bocado uma doença moderna, acontece porquê? Porque normalmente o nosso corpo está-nos a dizer que está num ponto de saturação em que não consegue controlar o nível do açúcar no sangue, mantendo a insulina muito alta, e o açúcar naturalmente aumenta porque o próprio pâncreas, ao longo do tempo, vai deixar de produzir a mesma quantidade de insulina. Vejam as coisas desta forma: quando nós consumimos alimentos, hidratos de carbono, açúcares, e comemos com muita frequência e este tipo de alimentos, o que é que muitas vezes acontece? O nosso nível de açúcar no sangue, ele tendencialmente aumenta. Mas nós temos uma hormona que nos ajuda a controlar então este açúcar, que é o que nós chamamos de insulina. Um baixo açúcar, que é a insulina, e o glucagon, por exemplo, aumenta o açúcar quando há necessidade. E tudo no nosso corpo funciona como uma máquina em equilíbrio. Mas quando a insulina mantém-se muito alta, ela não se consegue manter alta uma vida inteira. E é quando o pâncreas começa a ficar cansado que a insulina começa a baixar. E quando ela baixa, então o açúcar tem tendência para aumentar e surge a tal diabetes que hoje em dia ouvimos falar. O problema é que a diabetes é uma doença que depende de vários fatores. Depende da alimentação, depende do stress, depende da falta, por exemplo, do exercício físico, principalmente da musculação, das caminhadas que reforçam a parte cardiovascular, pode depender de certos nutrientes, pode depender de um conjunto de coisas. E atrás de um açúcar alto, normalmente há muito stress oxidativo, que é a forma como as nossas células envelhecem, seja o olho, seja o rim, seja a parte cardíaca, seja, por exemplo, a nossa parte arterial e circulatória. E muitos suplementos, por exemplo, que ajudam a melhorar a diabetes, vão funcionar de que forma? Com antioxidantes, com fibras que atrasam a absorção de açúcares a nível do intestino. E se a pessoa tiver uma boa alimentação, se controlar o stress e se fizer uma boa prática de exercício físico, é fundamental para o diabético. Nós muitas vezes dizemos isto e é verdade. Um bom controle alimentar com um jejum intermitente bem orientado pelo médico ou pelo terapeuta e com um suplemento como, por exemplo, este Zucrobet, é possível atuar de frente para conseguir controlar, por exemplo, a diabetes.